e aonde quer que você esteja. Que Deus o abençoe e suas famílias. Que também transforme as suas mentes e seus corações. E aceitem o Filho Jesus como seu Salvador. Mas, amigo, o tema que queremos compartilhar com você é o que faremos para herdar o reino de Deus e de seu Filho Jesus. Bom, amigos, sabemos que todas as coisas saem de Deus, seja ela qual for, principalmente as suas palavras. Podemos chamar ou pronunciar de escrituras de Deus, ou profecias e outros, como Bíblia Sagrada, livro de Deus. Mas, amigos, para nós sermos filhos de Deus, ou seja, fazer parte do seu reino, primeiro temos que crer na promessa do Filho de Deus, ou seja, do Senhor Jesus. E a promessa é essa, a vida eterna, como está escrito nas Escrituras Sagradas. Veja o que diz em João, capítulo 6, versículo 40. Veja o que diz. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 47. Veja o que diz. Na verdade vos digo que aquele que crer em mim tem a vida eterna. Então, amigos, o que precisamos para crer verdadeiramente no Senhor Jesus e termos a vida eterna, e que entremos no seu reino? Veja bem, já sabemos que Jesus é a palavra de Deus, como está escrito. Apocalipse capítulo 19, versículo 13. Veja o que diz. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, amigos, já sabemos que Cristo é a palavra de Deus, e todas as coisas saíram e saem de Deus. Veja, amigos, que também a revelação do livro do Apocalipse, testificado por nosso Senhor Jesus ao seu servo João, as coisas que aconteceram e que estão acontecendo e as que irão acontecer, saiu do grande Deus, ou seja, Deus deu a seu Filho Jesus Cristo para mostrar ao seu servo as coisas que em brevemente devem acontecer, como está escrito em Apocalipse capítulo 1, versículo 1, 2. Então, amigos, sabemos que o nosso Senhor Jesus é a palavra de Deus. Então, amigo, no versículo 3, capítulo 1 do Apocalipse, veja no que devemos crer verdadeiramente e somente nas palavras de nosso Deus, que é o nosso Salvador Jesus Cristo. Então veja o que está escrito no versículo 3, capítulo 1 do Apocalipse. Bem-aventurado aquele que lê e os ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, amigos, vocês viram que tem que guardar as profecias, ou seja, todo aquele que quer entrar no reino de Deus e de seu Filho Jesus. Como está escrito, examinai as Escrituras,
em João capítulo 5, versículo 39, que diz: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Você veja em João capítulo 5, versículo 24. Veja o que diz: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, amigos, já sabemos que para herdar o reino de Deus e do seu Filho Jesus, temos que ter conhecimento das Escrituras e crer nas palavras do Filho de Deus, como está escrito nas Escrituras de Deus. João 17, versículo 5. Veja o que diz: e agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Versículo 6. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, e guardaram a tua palavra. 7. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém, ou seja, saiu de ti. Versículo 8. Porque lhes dei as palavras que me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Então, amigos, temos que ter o conhecimento das palavras do Filho de Deus e crer, se nós quisermos entrar em seu reino. Porque como que você vai entrar no reino de Deus e de seu Filho Jesus sem o conhecer, o nosso Senhor Jesus Cristo? Porque temos que conhecer a verdade, e a verdade é a palavra, e a palavra é o nosso Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para salvar o mundo do pecado. Então, amigos, nós temos que conhecer primeiro a verdade de Deus, ou seja, a sua palavra, como está escrito, João 17, 17, que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Veja, amigos, que o nosso Senhor Jesus deu todas as palavras de Deus a este mundo, aos seus filhos, ou seja, aqueles que o aceitaram, o Filho de Deus, como seu Salvador. E o mundo os odiou, porque aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador não são deste mundo, assim como o nosso Senhor Jesus não é deste mundo. Como está escrito em João 17, versículo 14, que diz: eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, disse o Senhor Jesus. Então, meus amigos, vocês querem saber quando o grande Deus deu o seu Filho Jesus as suas palavras? Então veja, quando Jesus estava no trono de Deus, em Deus, na visão de João, no dia do Senhor, ou seja, na sua volta. Você veja, amigo, Apocalipse, capítulo 5, versículo 6, vocês vejam que Jesus estava no meio do trono e dos seres viventes e dos anciões. Então, amigos, vejam que Jesus estava em Deus. Vejam que Jesus sai de Deus e vem e toma o livro, ou seja, a Bíblia, da mão direita de Deus, como está escrito no versículo 7, que diz:
e veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Versículo 9. E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e compraste para Deus homens de toda tribo, língua e povo e nação. 10. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Então, meus amigos, lembrando sempre que, para nós entrar no reino de Deus, temos que ter o conhecimento de suas palavras. Porque como vamos entrar no reino de Deus sem conhecer Jesus? Ou seja, Jesus é a verdade de Deus, a justiça de Deus, a sabedoria de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Então, meus amigos, quando a palavra de Deus está se referindo da verdade, que é uma só, e da justiça de Deus, e da palavra de Deus, Deus está se referindo de seu Filho Jesus, pois Jesus é todas essas coisas, como está escrito em suas palavras. Apocalipse 19, versículo 13, que diz: e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus. Então, amigos, agora vejam em João capítulo 17, que a palavra é a verdade de Deus. Veja o que diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Agora você veja, amigo, o que disse-lhe Jesus no versículo 6, capítulo 14 de João. Veja o que Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Versículo 7. Se vós me conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, amigos, vocês viram que também o Pai, ou seja, Deus estava ou está em Jesus. Então, deu para você perceber que Deus e seu Filho Jesus e o Espírito Santo de Deus são um só. Veja o que o Senhor Jesus disse em um dos seus relatos na Bíblia Sagrada. Veja o que diz em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, ou seja, a palavra de Deus. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Então, amigos, vocês viram que Jesus sempre esteve ou está com Deus, ou Deus nele. Por isso está escrito em suas palavras que Jesus é o Deus verdadeiro. Veja em 1 João capítulo 5, versículo 11. Veja o que diz. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está em seu Filho Jesus. Versículo 12. Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Agora você veja como Jesus é o mesmo Deus. No versículo 19, que diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para
conhecermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, amigos, sabemos que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus são um só. Então, meus amigos, vejam que os falsos pastores dizem sobre esse tema. E outros acreditam que o Espírito Santo é o próprio Deus. Ou seja, que Deus é o Pai, o mesmo Deus é o Filho e o mesmo Deus é o Espírito Santo. E não é assim. Deus é um, Jesus é outro, o Espírito Santo é outro. São três pessoas. São três pessoas da divindade. Então, amigos, já deu para vocês perceberem como eles querem destruir as palavras de Deus. E também para o povo não entender das verdadeiras palavras de Deus. Bom, amigo, ficamos por aqui. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Criador.